começar nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade ao conteúdo da última aula. Vamos tentar encerrá-lo hoje, né? Na última aula a gente começou a tratar sobre orações reduzidas, só a questão do conceito, né? A gente recentemente viu todas as características das orações coordenadas e subordinadas, em especial as subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais, tá? E hoje a gente vai tratar especificamente dessas orações reduzidas, que não vai falar de uma de modo específico, de modo particular, mas de todas estas orações subordinadas, as quais a gente já tratou, tá bom? Então a gente vai reduzi-las, certo? E entender por que razão elas são reduzidas, para quê, e como é que se faz, na verdade, como se reduz uma oração, né? Essas orações reduzidas, elas representam, na verdade, um contrassenso ao que chamamos de orações desenvolvidas, né? Representam um contrassenso, uma oposição. Então, elas são reduzidas, ou seja, resumidas, né? E para isso, é necessário que elas estejam numa forma nominal, tá certo? E mais evidente, mais visual o aspecto de redução, sem conjunção, tá certo? E aí eu vou destacar e colocar um asterisco, tá bom? Simplesmente para dizer que o aspecto de não ter a conjunção nessas orações reduzidas, ela não é um elemento fundamental para a redução dessa oração, tá? Não é, porque em até alguns casos é possível que apareça uma locução conjuntiva, mas o que faz essencialmente com que essa oração seja reduzida é o fato de a gente reduzir da forma verbal a uma forma nominal, ou seja, o fato de a gente utilizar no lugar de um verbo conjugado uma das formas nominais, que é o gerúndio, o infinitivo e o particípio, tá bom? Então, quando a gente faz isso, a gente vai chamar isso de oração reduzida. Então, vamos lá. São orações construídas com as formas nominais do verbo. Agora, minha filha, me ajude. Construída com as formas nominais do verbo. E aí nós temos o infinitivo, né, com a terminação R, gerúndio com a terminação NDO e particípio com as terminações ado ou ido. Vale lembrar que o particípio regular, né? Particípio regular. O particípio regular ele não tem uma terminação definida, tá bom? Então, ele também vai constituir uma oração reduzida do particípio regular? Claro que sim, tá certo? Só que ele não tem terminação definida, tá? Sem a necessidade de conjunções ou pronomes relativos para introduzi-las. Tá vendo? Ó, observação importante, ó. Sem a necessidade de conjunções ou pronomes relativos para introduzir. Sem a necessidade. Isso não quer dizer que não o tenha, tá? Não quer dizer que não o tenha, tá bom? Então, pode aparecer naturalmente, sem problema nenhum, ok? Agora, o que faz, de fato, o que vai, de fato, tornar, na verdade, essa oração uma oração reduzida é o fato delas apresentarem uma das formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio ou particípio, tá bom? Para facilitar a classificação de uma oração subordinada reduzida, é recomendado antes desenvolvê-la. Tá? É recomendado antes desenvolvê-la. Para isso, devemos introduzir no período a conjunção adequada. Então, ó, a oração reduzida é o oposto da desenvolvida, no que diz respeito à sua construção e à sua estrutura. Tá bom? A oração reduzida sempre começa com verbo no gerúndio, particípio ou infinitivo. Sempre. A gente sabe que esse sempre é vulnerável, né? A gente sabe que esse sempre é vulnerável. Tá bom? Porque pode ser que apareça uma locução conjuntiva, pode ser que apareça uma conjunção, pode ser que apareça um pronome relativo, né? Já que a gente viu aqui que sem a necessidade de conjunções. Sem a necessidade não quer dizer que não o tem, tá certo?
para que o discurso fique coerente, tá bom? As orações reduzidas, elas podem ser reduzidas de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Isso é só uma questão de nomenclatura. Oração reduzida de particípio, tá certo? A nomenclatura oficial, em termos de classificação, nem vai ser assim. Porque se for uma substantiva, vai ser oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio, reduzida de particípio. Então, é a mesma nomenclatura que você já conhece, é todo o conhecimento que você já conhece. A única diferença é que nesta oração subordinada, em vez de termos um verbo conjugado, a gente vai ter um verbo no infinitivo, no gerúndio, no particípio. E a gente vai acrescentar a nomenclatura geral. Se era oração subordinada substantiva objetiva direta, a gente acrescenta oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de particípio, reduzida de gerúndio de infinitivo. Tá bom? É assim que se processa, tá certo? Não é algo fora do conhecimento de vocês, é algo qual vocês já devem dominar. Orações reduzidas de infinitivo. Então, há algumas observações importantes, né? Que devemos levar em consideração, ok? Porque algumas são, outras não. Algumas as substantivas são mais para gerúndio, para infinitivo, para particípio, por aí vai, tá bom? Segue essa linha aí. As orações reduzidas de infinitivo podem ser desenvolvidas em subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas ou subordinadas adverbiais, nas três possibilidades, com a particularização que eu disse a vocês. Podem vir ou não precedidas de preposição. Preposição é vulnerável, vai depender de um aspecto de regência, que é outra discussão, tá? As orações reduzidas de infinitivo são sempre adverbiais e substantivas, raramente adjetivas, mas raramente mesmo, tá bom? A gente vai ver casos aí na frente, tá certo? Mas raramente são adjetivas, as reduzidas de infinitivo, tá bom? As orações subordinadas substantivas, geralmente são reduzidas de infinitivo, tá bom? Ou seja, o grande grupo, a maioria delas, são reduzidas de infinitivo, tá bom? Formas das orações subordinadas substantivas. Vamos lá, a gente vai pormenorizar cada uma delas, tá certo? Então, ó, as subordinadas substantivas podem apresentar-se sob duas diferentes formas, desenvolvidas ou reduzidas, né? E abaixo a gente vai comparar o exemplo e observar que a oração tem, nos dois casos, a mesma classificação. O que muda é a forma de apresentação. Então, é a mesma informação, tá certo? A mesma classificação, só muda a forma de apresentação e como a gente vai chamá-la, né? A gente vai acrescer aquela informação. Então, nós temos lá, o guia afirmou que conhecia a região. Então, se a gente levar em consideração o conhecimento que a gente tem sobre classificação, então nós vamos ter, ó, dessas orações, a gente vai ter o guia afirmou, oração principal, tá certo? Que conhecia bem a região. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Essa oração subordinada é chamada de desenvolvida por isso, ó. Este verbo está conjugado, ó. Verbo conjugado, tá certo? E a presença da conjunção, ó. Conjunção integrante, tá certo? Isso torna essa oração desenvolvida. Para a gente reduzir essa oração substantiva, a gente deve eliminar a conjunção e colocar o verbo no infinitivo. Então, vai ser, ó, continuar, oração principal, tá certo? Ó, o guia afirmou, quem afirma algo, o quê? Conhecer bem a região. Se ele afirmou conhecer bem a região, a mesma coisa que dizer, afirmou que conhecia bem a região. Então, qual é o diferencial? Observa, ó, verbo na forma nominal, não é isso? Verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo. Tá vendo? Ó? A conjunção ela já não aparece, ó. Tá vendo? Ó? Sem conjunção. Tá só o verbo no infinitivo. É isso que torna esta oração subordinada reduzida. Vê que semanticamente não foi alterado o discurso, mantém-se a mesma informação. Tá certo? A única diferença, para que a gente chame de reduzida aqui, é isso. Eu peguei a forma verbal que estava conjugada, ó, aqui, ó, colocamos aqui no infinitivo,
traduzindo o mesmo aspecto semântico, e aí vale lembrar que essas formas nominais infinitivos, gerúndio e particípio, eles representam o verbo principal da oração, daquela locução verbal, que pede para indicar a sua conjugação, ele pede auxílio a um verbo auxiliar. Lembra disso, tá? Então, dessa forma, o aspecto semântico ele não vai ser alterado. A forma nominal do verbo representa o verbo principal numa locução verbal. Então, ele mantém a significação original daquela forma verbal. Então, por isso que o aspecto semântico não muda. O que vai mudar é isso aqui, ó. A classificação continua a mesma, ó. Oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva objetiva direta, assim como no primeiro caso, ó. Tá vendo? Não mudou. Acrescentamos aqui, ó, só, reduzida de infinitivo. Reduzida de infinitivo. Foi só um elemento que foi acrescido, né? Então, pela mesma razão, é oração por ter verbo, mesmo que seja o verbo principal aqui, uma forma nominal. É subordinada, porque representa um termo da principal. É substantivo, porque representa um sintagma nominal, o objeto direto, né? É objetiva direta, porque tem a função de objeto direto. E é reduzido de infinitivo, porque está numa das formas nominais, e esta forma nominal é o infinitivo. Pronto. É por essa razão, tá? Ó, mais exemplos aqui, ó. Não é vergonhoso errar. Então, oração principal, certo? Ó. O que não é vergonhoso? Errar. O que nós temos na oração principal? Nós temos verbo de ligação mais predicativo. Está faltando sujeito. Então, nós temos uma oração subordinada ao quê? Oração subordinada substantiva subjetiva, com valor de sujeito. Como não tem conjunção e o verbo está no infinitivo, ó, reduzida de infinitivo. Ok? Então, observa que a classificação é a mesma. Recentemente, a gente fez a análise sintática dessas orações, tá? Espero chegar na hora certa. O que eu espero? Chegar na hora certa. Quem espera, espera algo. Oração principal. Verbo transitivo direto, ó. Então, está faltando o quê? Um objeto direto, que é a oração subordinada. Então, ó, esta oração, observa aqui, ó, infinitivo, ó, tá certo? Como aqui, ó, tá bom? Sem conjunção. Então, eu tenho oração subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo, tá certo? Então, vê que toda a classificação das orações subordinadas substantivas admite redução, tá certo? Tudo dependeria. Se dependeria, dependeria de alguma coisa. Observa que aqui é iniciado por preposição, tá vendo, ó? Como foi dito, preposição não tem problema nenhum. A ausência é da conjunção, tá certo? A ausência da conjunção e não da preposição. Preposição não tem nada a ver com essa relação, já que a preposição faz parte de uma relação de subordinação, tá? Então, tudo dependeria de alguma coisa, né? Essa alguma coisa era ele voltar para casa. Então, voltar, ó, mais uma vez, ó, no infinitivo, tá bom? Então, ó, vamos chamar de oração subordinada substantiva objetiva indireta, né? Já que aqui nós temos um verbo transitivo indireto, ok? E ela é reduzida de infinitivo por essa razão. Não tem a conjunção aqui e o verbo está no infinitivo, tá certo? Da mesma característica das outras. Sua vontade sempre foi. Então, sua vontade, sujeito, sempre foi. Verbo de ligação. Sujeito mais verbo de ligação, falta predicativo. Então, ó, sem conjunção, oração subordinada substantiva predicativa. Como o verbo está no infinitivo, ó, tá vendo? Reduzida de infinitivo, certo? Aí eu chamo a atenção de vocês para isso aqui, ó. Com os verbos deixar, mandar, fazer e ver, sentir, ouvir, perceber, ocorre um tipo interessante de oração subordinada, substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo. Né? Observe bem. Deixei-me repousar, mandei-os sair, ouvi-o gritar. É aquela questão dos pronomes oblíquos, tá bom? Nos casos acima, as orações destacadas são todas objetivas diretas. Né? Repousar, sair, gritar. Reduzidas de infinitivo. E os pronomes oblíquos atuam todos como sujeitos dos infinitivos verbais. Essa é a única
situação na língua portuguesa em que um pronome oblíquo pode atuar como sujeito. Essa informação aqui é informação de suma importância. Ó. Tá? Por exemplo, ó, os pronomes mi, os e ó, tá certo? Funcionam como sujeito de repousar, sujeito de sair, sujeito de gritar, por exemplo. Então, essa é a única situação. Só que esses pronomes oblíquos, eles já são complementos de deixar, complemento de mandar e complemento de ouvir. Eles são pronomes oblíquos da primeira oração, tá? E representam o sujeito da segunda oração, ok? Então, é uma observação de suma importância, tá certo? Acaba acontecendo isso nessas construções, tá bom? Bem específicos. E aí fiquem atentos, tá? Para perceber melhor o que ocorre, vamos transformar as orações reduzidas em orações desenvolvidas. Ó. Deixe que eu repouse. Então, preste bastante atenção. Quem deixa, deixa algo. Deixa o quê? Que eu repouse. Tá aqui, ó. Observa que eu, tá certo? O pronome eu representa aqui, na verdade, o sujeito do verbo repousar. Tá certo? Eu, sujeito do verbo repousar. O pronome que equivale à primeira pessoa, complementando, e toda a oração vai funcionar como complemento desse verbo. Toda essa oração. Como complemento, como objeto direto. Lá no de deixar, lá no caso, tá certo? O me complementa o sentido do verbo, tá certo? E o repousar vai assumir uma outra postura, tá certo? Uma postura de oração subordinada reduzida de infinitivo, tá certo? Então, tome esse cuidado. E aí, esse me, funcionando como complemento do verbo, para a oração subordinada, ele não funciona como complemento, ele funciona como sujeito. Tá certo? Ele funciona como sujeito. Então, é só ficar antenado aí. Tá certo? Então, mesmo acontece aqui, ó, mandei que eles repousassem, né? Mandei-os repousar, por exemplo, se for usar o eles, pronome oblíquo que representa a terceira pessoa do plural, né? Ouvi ele gritar, ouviu gritar, por exemplo, também mesma situação, tá certo? Só que aqui tá, continua reduzida, tá, galera? Para desenvolver, ó, ouvi que ele gritava, certo? Então, atenta aí. Formas das orações subordinadas adjetivas. Ali para as substantivas. Para as adjetivas, como é que funcionam? As orações adjetivas podem apresentar também sob duas formas, desenvolvida e reduzida. Segue o mesmo padrão, não muda. As adverbiais também apresentam as duas. Compara os dois períodos. Ó. Ele contava histórias que arrepiavam os mais corajosos. Oração principal, que arrepiavam os mais corajosos, orações subordinadas adjetiva e restritiva. Tá? Então, vê o que aconteceu. Ele contava histórias de arrepiar os mais corajosos, tá? Então, nesse caso aqui, eu transmito a mesma informação. Semanticamente são iguais, tá bom? O diferencial aqui é por parte, ó. O verbo aqui agora no infinitivo, ó. Tá certo? No infinitivo. E sem o pronome relativo, ó. Tá bom? Ó. Presença de pronome relativo. Aqui, ó. Verbo conjugado, tá certo? Na terceira pessoa do plural. Aqui na forma nominal do verbo no infinitivo. Então, o que foi acrescido aqui foi isso. Ó. Observa aqui, ó, oração subordinada adjetiva restritiva segue o mesmo padrão. Reduzida de infinitivo foi o que foi acrescentado aqui. Ó. A única coisa que mudou de lá para cá, né? Reduzida por essa razão aqui. Ó. Verbo infinitivo. Segue o mesmo padrão. Outros exemplos, ó. Na cidade viam-se pessoas que caminhavam para o trabalho. Não eram quaisquer tipo de pessoa, aquelas que caminhavam para o trabalho, elas são subordinadas adjetiva restritiva. Então, ó, na cidade viam-se pessoas caminhando para o trabalho. Então, ó, observa que a terminação agora mudou, tá? Aqui, terminado em AR, ó. Né? Terminado em AR, representando o infinitivo, tá bom?
dessa forma verbal. Aqui, terminação agora é NDO. Então, a terminação aqui agora, ó, de gerúndio, ok? A oração continua sendo, ó, restritiva, igual a de cima, ó, tá vendo? Agora, vai ser reduzido de gerúndio porque não tem o pronome relativo, né? Aqui era o verbo conjugado, ok? E aqui só a forma nominal do verbo no gerúndio. Então, observem vocês uma coisa. Na cidade viam-se pessoas que caminhavam, né, para o trabalho. Então, vê que a ação, ela está em curso, tá certo? Ela está em curso. Ela demonstra um certo curso aí, um aspecto duradouro, digamos assim, da ação, tá bom? Então, não teria como a gente substituir, a não ser que a gente colocasse, viam-se pessoas a caminhar para o trabalho, porque essa preposição a caminhar, ela vai gerar justamente essa ideia de movimento, né, de curso, digamos assim, dessa ação. Então, é preciso ter esse cuidado, porque semanticamente ela não pode alterar o discurso, tá bom? Quando ele diz, viam-se pessoas caminhando para o trabalho, pessoas que praticavam aquela ação naquele momento, certo? No momento em que ele via, tá bom? Justamente para, numa condição temporal, representar o pretérito imperfeito, por exemplo, que remete ao curso, né, que for interrompido ou que possa ser interrompido, né, com as terminações ava, por exemplo, como aí assim. Então, observa que não é aleatório, não é de qualquer jeito, não é qualquer tipo de não é todas as orações que a gente vai reduzir de infinitivo, gênero de particípio, tá? Precisa ter uma sequência semântica, uma estrutura semântica adequada, tá bom? Para transmitir a mesma informação. No terceiro caso, aqui nós temos, ó, leu atentamente o contrato redigido pelos advogados. Então, leu atentamente o contrato, né? Oração principal, redigido pelos advogados. Observa que agora, ó, a terminação aqui, ó, ido, terminação de particípio, tá bom? Terminação de particípio. Então, ó, a oração ela vai ser oração subordinada adjetiva restritiva, não foi qualquer contrato, foi redigido pelos advogados, por isso restritiva, tá? E reduzida de particípio, porque está numa forma nominal chamada de particípio e está também sem o pronome relativo, tá bom? Então, ó, temos aí o seguinte, presta atenção. A observação estrutural é a seguinte: as formas desenvolvidas elas são iniciadas por um pronome relativo e o verbo flexionado. Tudo isso que a gente mencionou agora há pouco. As reduzidas, ela não tem pronome relativo e os verbos podem estar nas formas nominais infinitivo, gerúndio e particípio. Vocês viram lá que as substantivas a gente viu tudo relacionado a infinitivo, né? Que é uma observação delas, é uma particularidade delas. As adjetivas, não. As adjetivas é bem abrangente, abrange as três, pode ser reduzido nas três formas nominais. Tá bom? Infinitivo, gerúndio e particípio, certo? Então, muita atenção. As adverbiais, né? E estas, mais do que quaisquer outras, são meramente interpretativas, e aí o aspecto semântico é muito evidente. Tá certo? Então, estas há uma interferência um pouco maior, uma particularização maior, porque algumas são reduzidas em X, outras em Y, enfim, tá? Então, vamos lá. E aí as observações, elas seguem já a partir daqui, ó. As orações adverbiais, em geral, vêm precedidas de preposição. A proporção que, a medida que, ao passo que. Então, esse ao, a medida, a proporção, preposição. É muito comum aparecerem as locuções conjuntivas iniciando as locuções adverbiais. E essas locuções conjuntivas, elas são iniciadas por preposição, tá? Essas preposições, quando elas aparecem, se elas não forem partículas expressivas ou de realce, elas fazem parte de um processo de subordinação, tá? Se estão no processo de subordinação, são exigidas. Então, normalmente, elas podem aparecer nas orações reduzidas, tá certo? Primeira observação. Segunda, as proporcionais,
Opa, que isso? Valeu. E aí, galera? Deu tilt aqui. Deixa eu ver aqui. Valeu. Pronto. Retornamos. Então, ó, se liga. Ó. As proporcionais e as comparativas, lembrar, proporcionais e comparativas são sempre desenvolvidas, certo? Proporcionais e comparativas sempre desenvolvidas, não há redução, tá bom? Vale lembrar, tá certo? Lembrete. Terceiro, não há consecutiva, comparativa e final reduzida de gerúndio. Pode ser de infinitiva de particípio, mas não são reduzidas de gerúndio, tá certo? Estas três, ok? Então vamos lá. Orações reduzidas de gerúndio. As reduzidas de gerúndio são quase sempre adverbiais, raramente adjetivas ou substantivas. A gente viu o caso das adjetiva reduzida de gerúndio, né? Mas é um caso raro, tá bom? A gente trouxe lá aqueles casos, aquelas situações, justamente para mostrar que existem, né? E aí vamos aqui, ó. Raramente adjetivas ou substantivas, tá certo? São quase sempre adverbiais, né? Por que são quase sempre adverbiais? Porque envolve uma questão temporal. Lembra que eu falei da questão temporal lá? Lembra da questão do curso da ação, do curso do aspecto verbal? Então, é por essa razão que elas são mais, digamos assim, adverbiais. Porque a adverbial ela vai trabalhar muito em cima da circunstância. E essa circunstância temporal, né, ela está muito envolvida nesse processo. Então, é preciso ter essa atenção e perceber que essa ideia de gerúndio, a ideia de gerúndio, ela não está, ela é, digamos assim, não está vinculada ao tempo passado, presente e futuro, tá? Óbvio que se a gente dizer, mas o gerúndio, professor, é uma ação em curso, uma ação constante, momentânea, e que está muito relacionada ao presente. Beleza, está relacionada ao presente, mas não representa o tempo presente. Não representa, tá? Eu lembro, trata-se de uma forma nominal, portanto, não há flexão de tempo pessoa, tá? Não há essa flexão o modo, essa flexão, ela por ser uma forma nominal, ele pede auxílio ao verbo auxiliar, que compete a esse verbo auxiliar justamente essas flexões, tá bom? A forma nominal não admite flexão verbal, até porque é assim chamada, forma nominal. No máximo, vai admitir uma flexão nominal, no caso do particípio. Geralmente não admite, tá bom? Então, vamos lá. Descobrindo a rua, localizei a casa do autor. Tá certo? Então, ao descobrir, ó, esse valor, ao descobrir, ou quando descobri a rua, localizei a casa do autor. Então, eu tenho a oração principal e descobrindo nos dá uma ideia de quê, ó? Uma ideia de tempo. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio, tá certo? Então, descobrindo a rua, essa terminação aí de gerúndio aí revela um aspecto temporal em relação à informação contida na oração principal, tá? Então, muito cuidado quanto a isso, tá? Segundo caso aqui, ó. Percebendo a má vontade do vendedor, deixei de comprar o tecido. Oração principal, ó. Ao perceber o porquê percebi aquilo, tá bom? Observa o desenvolvimento. Por que percebi aquilo? Por que percebi essa má vontade? Deixei de comprar o tecido. Então, nós temos aqui, ó, uma oração subordinada adverbial causal, tá certo? Que gera este resultado, esta consequência contida na oração principal, tá certo? Então, essa oração vai se chamar de oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio, ó, a forma verbal aqui, ó. Tá vendo? No gerúndio, terminação N, DO, tá vendo? Então, observa que não está só relacionada
a questão temporal, você tem outras circunstâncias que podem estar envolvidas no processo e precisa ser percebida. Uma das ideias que torna mais fácil, na verdade, a compreensão dessa redução aí, compreensão semântica dessa redução, é colocar, fazer, desenvolver, tá certo? Tá certo? Porque percebi a má vontade do vendedor, deixei de comprar o tecido. Então, eu tenho, deixei de comprar o tecido, consequência, porque percebi a má vontade do vendedor, causa que gerou essa consequência. Então, portanto, oração subordinada adverbial causal, reduzida de gerúndio, porque está numa forma nominal terminada em NDO, certo? Você poderá mudar de opinião, oração principal, lendo esse livro, tá certo? Então, ó, se lesse esse livro, mudaria de opinião, né? Caso lesse esse livro, mudaria de opinião. Então, ó, se você ler, você vai mudar. Então, é isso que acontece. Então, lendo aqui, ó, traduz essa ideia, essa semântica que eu falei agora. Portanto, oração subordinada adverbial condicional. A condição para mudar de opinião é ler o livro, não é isso? Reduzida de gerúndio, porque, ó, temos aqui uma forma nominal, não é isso? Gerúndio terminado em NDO. Então, essa é a razão que faz com que essa oração seja reduzida. Reduzidas de particípio, veio para ver se dá tempo aqui, ó. São sempre adverbiais ou adjetivas. Sempre adverbiais ou adjetivas. Nunca substantivas. Tá? Elas nunca são substantivas. Porque esse particípio tem muito a ver com conclusão do aspecto verbal, viu, gente? O particípio traduz muito essa ideia. Né? Conclusão do aspecto verbal. Então, por essa razão, não representa muito o adjetivo. E como fala sobre o aspecto verbal e a conclusão desse aspecto verbal, essa conclusão está muito relacionada à caracterização. Né? Caracterização, ou seja, as sequências descritivas, digamos assim, não as sequências narrativas, mas as sequências descritivas. Então, se tem muito a ver com caracterização, então é circunstancial, portanto, só pode ser adjetivas ou adverbiais, tá? Então, ó, o gás natural importado, distribuído no país, não atende a todos. Então, observa que até um termo intercalado, ó, né? Termo intercalado. O gás natural importado, que se distribui no país, não atende a todos. Então, nós temos aí, ó, uma oração que explica sobre essa questão do gás natural, tá certo? Vai ser chamada de oração subordinada adjetiva explicativa. Para elucidar isso mais ainda, nós temos aqui a presença das vírgulas, né, que mostra justamente a intercalação dessa oração, tá bom? E é reduzida de particípio porque, ó, a forma verbal aqui apresenta a terminação de particípio, tá certo? Ou seja, demonstra, na verdade, um aspecto verbal concluído, tá certo? Segundo caso, ó, recebemos carne congelada, vinda do exterior, tá? Então, ó, oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de particípio. Forma nominal aqui, ó. Curioso aqui é que essa forma nominal, a forma nominal desse verbo, particípio do verbo vir, por exemplo, por ser um verbo irregular, tem esse N aqui, ó. Tá certo? Que não representa gerúndio, viu, gente? Então, é uma curiosidade isso. Tá certo? Então, vocês devem dar uma pesquisadazinha depois por isso, tá certo? Então, oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de particípio, ok? Então, esse vir daqui, ele representa um aspecto verbal concluído, ou seja, ela é oriunda de lá, vinda, chegou na verdade, tá certo? Então, esse particípio aqui trata-se de um particípio irregular, não tem aquela terminação definida ado ou ido, certo? Então, é qualquer uma outra terminação, porém, a ideia que ela transmite é a mesma ideia que um distribuído, que os verbos do particípio traduz, tá certo? Com ado ou ido, por exemplo, tá bom? Aquilo que eu disse a vocês, há dois tipos de particípio, regular e o irregular. O vinda representa justamente isso, né? É um particípio irregular, por não apresentar aquela terminação. Apresenta apenas a ideia de particípio, tá? Ok, galera? Então,
Então, quanto à questão das orações subordinadas às orações reduzidas, é isso que a gente tem. A gente encerra por aqui. A gente vai, no nosso próximo encontro, a gente vai tratar de novas possibilidades, novos conteúdos, tá bom? Sim. 23 do 11. Deixa eu só ver aqui com vocês aqui a matéria do nosso próximo conteúdo aqui, é o seguinte. Cadê o livro do terceiro ano? Terceiro ano, livro 3. Eu vou usar o livro do IDEL aqui. Ó, a gente vai trabalhar aqui no nosso próximo encontro concordância, tá certo? Então, eu quero que vocês pesquisem o seguinte, ó. Ou seja, leiam sobre flexão, flexões nominais e verbais. Flexões nominais, flexões verbais para o nosso próximo encontro, tá, galera? Concordância verbal, para depois partirmos para regência verbal e nominal. Regência verbal e nominal já faz parte lá do livro 4, tá certo? Então, para a gente encerrar esse livro 3, lembra vocês que a gente não vai encerrar agora em dezembro, a gente vai encerrar lá para janeiro, tá? Esse ano vai seguir até próximo do Enem, com nossas aulas, tá bom? Então, galera, é isso. Abração para todos aí, fiquem com Deus. Mais tarde, hoje à tarde, a gente já vai começar a tratar dessa nova possibilidade de conteúdo, né? Então, eu vou trabalhar com vocês uma aula de reposição de segunda-feira, hoje à tarde, tá certo? Então, até mais tarde. A aula com vocês hoje à tarde vai ser às 15 horas, tá certo? Às 15 horas. Vocês terão a primeira aula com o Egito, depois comigo. Diego já fez a reposição na quarta-feira à tarde, então falta só apenas eu e Egito para fazermos essa reposição de aula, tá certo, galera? Então, falou, fiquem com Deus aí, abração para todos, até mais tarde. Fui.